Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tom, chegando com o episódio 42 do Podgel, a geopolítica do petróleo. É a primeira vez, mas não vai ser a última que a gente vai falar de geopolítica. Tem muitos aspectos geopolíticos aí para a gente poder abordar ao longo de episódios futuros. A gente vai falar hoje sobre o petróleo, né, os atores que movimentam aí as peças desse tabuleiro de xadrez geopolítico. Vamos falar também do papel do Brasil aí, como era, como está agora, né? E as perspectivas para o futuro desse recurso natural que ainda hoje é a força motriz, né, energeticamente falando, no mundo. Então, vamos lá? Então, falar de geopolítica do petróleo é falar dos cenários e dinâmicas políticas globais referentes ao principal recurso natural da atualidade, que esteve em boa parte dos últimos tempos em disputa pelas grandes potências econômicas internacionais. Quando a gente fala em petróleo, normalmente a gente pensa nos países árabes, que são os principais produtores, né? A região do Oriente Médio é a área, né, que é a principal produtora de petróleo, né? Cerca de 60% das reservas mundiais estão ali. E, é claro, não dá para desconsiderar os Estados Unidos, que é o maior consumidor atual e também é o maior produtor de petróleo. Mas para a gente entender, né, a configuração da geopolítica do petróleo em sua plenitude, em sua totalidade, como chegou à configuração atual, né, é importante a gente entender, a gente saber o princípio das disputas pelo controle das jazidas e da circulação desse recurso natural. No final do século XIX, os países europeus, principalmente as duas principais potências do velho continente, a Inglaterra e a França, buscavam ampliar seus mercados além das áreas para obtenção de matéria-prima. A necessidade de abastecer os centros urbano-industriais que avançavam em ritmo acelerado fazia dos dois países grandes atores na disputa pelas fontes de energia. O Oriente Médio, mais especificamente a região ali do Golfo Pérsico, foi uma região de intensas disputas e influência dos dois países. É nesse contexto que o imperialismo vai originar e aprofundar as disputas territoriais e rivalidades étnico-culturais que a gente observa atualmente. O Irã, o Iraque, o Catar, né? Novas linhas fronteiriças são originadas conforme as necessidades de se obter as jazidas de petróleo e manter o controle das novas colônias, alterando a política dos países locais, atuando diretamente em seus governos. O Canal de Suez é um ator assim muito importante, né? Porque enquanto o petróleo na segunda metade do século XIX se tornava a principal fonte energética do mundo, a Inglaterra e a França já construíam o caminho de escoamento do óleo no Golfo Pérsico em direção ao Mar Mediterrâneo. O Canal de Suez, localizado no Egito, seria a porta de saída dos petroleiros e de outros navios que necessitassem fazer essa viagem, que antes durava meses porque precisava se dar a volta em torno do continente africano. E os Estados Unidos, né? Após a Segunda Guerra, os Estados Unidos tomam a frente em relação à influência nos governos locais e na tomada de decisões no Oriente Médio, além da entrada de empresas norte-americanas no ramo petroquímico nas nações dessa região. A consequência foi o início de diversos conflitos ao longo da segunda metade do século XX, com as intervenções no Iraque e no Kuwait, e mais recentemente na Líbia, né? O Iraque, Kuwait em 90, a Líbia em 2011, né, com a queda do ex-ditador Muammar Gaddafi. Essa estratégia era essencial por dois motivos. Primeiro, a necessidade de manter o crescimento industrial e urbano em ritmo acelerado, porque naquele momento os Estados Unidos passaram a ser a maior economia do mundo. Em segundo lugar, logo após a Segunda Guerra Mundial se iniciou a Guerra Fria, que foi um embate ideológico, político e econômico com a então União Soviética. O controle da área do Golfo Pérsico era uma estratégia para evitar o avanço do comunismo, né, para o restante da Ásia e das riquíssimas áreas energéticas. Também houve problemas, né, como, por exemplo,
a Guerra do Yom Kippur e as crises do petróleo. Em outubro de 73, Israel, Egito e a Síria mexeram no mercado do petróleo. No auge da Guerra Fria, um conflito veio de encontro às duas potências mundiais da época, porque Israel era aliado dos americanos enquanto a Síria era aliada dos soviéticos. Israel havia tomado territórios de vários dos países árabes ali no Oriente Médio, no Egito, da Síria, na Guerra dos 6 Dias, que foi em 1967. Como contra-ataque, 5 anos depois, no feriado de Yom Kippur, o Egito e a Síria atacam Israel durante 20 dias de guerra, levando os países membros da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a boicotar os estados aliados de Israel, bloqueando a produção de petróleo e elevando exponencialmente o seu valor. Os Estados Unidos interferiram diretamente no conflito para que o preço pudesse voltar a um patamar de normalidade. A segunda crise do petróleo, na década de 70, ocorreu em 1979, durante a crise política no Irã e a consequente deposição do Shah Reza Pahlavi, o que desorganizou todo o setor de produção no Irã, fazendo com que os preços aumentassem. Entre 79 e 81, o preço do barril aumentou de 13 para 34 dólares. Na sequência da Revolução Iraniana, travou-se a Guerra do Irã-Iraque, que foi entre 1980 e 1988, onde morreram mais de 1 milhão de soldados de ambos os países. Com isso, o preço do petróleo dispara, por conta da súbita diminuição de produção de dois dos principais produtores mundiais. Mas uma pergunta é importante a gente fazer, Por que o petróleo é tão importante? Por que gera tantos conflitos, tantas disputas, O petróleo é importante porque a humanidade é, em sua maior parte, dependente do uso dos seus derivados, que não é apenas e tão somente combustível, principalmente como fonte de energia. A Agência Internacional de Energia estima que atualmente cerca de 37% da produção energética mundial venha desse recurso natural. Assim, quando a gente considera que o nível de consumo de um país está diretamente relacionado ao seu poderio econômico, podemos dizer, então, que quanto mais desenvolvido for um estado, um país, mais dependente do petróleo ele vai se tornar. O petróleo possui diversos usos, além de combustíveis, também produção de plástico, colchões, solventes, tintas, lubrificantes, até asfalto dá para fazer com o resto do petróleo. Então, aquela nação que possuir um maior controle sobre a produção e a exportação de petróleo, fatalmente ficará em uma posição confortável nos cenários político e econômico em termos globais, o que revela a importância da compreensão dessa questão na atualidade. E como se forma o petróleo? O petróleo ele surge durante o processo de formação das bacias sedimentares, as formações geológicas, bacias sedimentares, quando a deposição das camadas de sedimentos, que são as partículas de rocha, sobre o fundo dos oceanos vai acontecendo aos poucos e vai soterrando os restos orgânicos de plantas e animais. À medida que essas sobreposições de camadas e sedimentos vão acontecendo ao longo dos séculos, a pressão sobre esse material orgânico vai gradativamente aumentando, porque o peso vai aumentando, o que contribui para a sua total decomposição e a consequente transformação em petróleo. Também atuam nesse processo algumas bactérias anaeróbicas, bactérias que não dependem de oxigênio, cuja função é catalisar ou acelerar as reações químicas que estão relacionadas à formação do petróleo. E quem são os países envolvidos na geopolítica do petróleo? Desde a Revolução Técnico-Científica e Informacional na década de 70, a produção e extração de petróleo aumenta ano após ano, devido às novas regiões do planeta em que passaram pelo processo de industrialização acelerado e que vem se mantendo até o momento, como no caso do Sudeste Asiático, em particular a China. Com novos atores no tabuleiro geopolítico, as forças pelo controle das reservas de petróleo no Oriente Médio e também em outras localidades, como na África e na América, aumentaram. Para confrontar o poderio militar e político dos países centrais, leia-se aí, Estados Unidos e as potências europeias, um grupo de países em 1960 formou uma aliança, também a gente pode chamar de cartel, que é denominada OPEP,
né, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. E essa organização, né, vincula diversos países do Golfo Pérsico, como a Arábia Saudita, o Catar, o Kuwait, o Irã, o Iraque e os Emirados Árabes Unidos, da África também, né, como Angola, Argélia, Nigéria e a Líbia, e da América do Sul, Equador e Venezuela. Juntos, esses países possuem cerca de 75% das reservas mundiais de petróleo na atualidade. Esse grupo de produtores de petróleo influenciaram de maneira global o preço do barril, indo na contramão das chamadas Sete Irmãs, que são transnacionais do setor petroquímico, que controlavam, né, os preços e as reservas de petróleo, né, em níveis mais baixos. Além disso, a Rússia controla grande quantidade de poços na Europa e na Ásia, né, e entra aí no embate direto com os Estados Unidos. Essa jogada geopolítica altera toda uma articulação política em torno desses países, já que eles passam a determinar os preços e, assim, influenciar diretamente na economia nacional de cada país que necessitava do petróleo, Estados Unidos e países da Europa Ocidental. Dessa forma, a gente chega à configuração atual desse tabuleiro de xadrez geopolítico, né, onde há duas frentes. Os países produtores tentando aumentar o preço dos barris e, em muitos casos, diminuindo o ritmo de produção para fazer com que a demanda aumente, né? Fazendo com que a demanda seja maior do que a oferta, ou seja, valorizando o produto, e os países que demandam o petróleo, o óleo, né, que precisam do óleo, né, como Estados Unidos, países da Europa Ocidental, né, e mercados emergentes também, como a China e a Índia, né, que buscam, tanto na intervenção militar, no caso dos Estados Unidos, como também em acordos bilaterais, né, manter o fornecimento ininterrupto e com preços, né, razoavelmente baixos. A gente pode dizer, de modo geral, que os principais atores na geopolítica do petróleo são aqueles países que possuem amplas reservas desse recurso e também aqueles que o consomem em grande quantidade. Assim, os membros da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, fazem parte dessa dinâmica, além de outras nações como os Estados Unidos e China, que estão entre os maiores consumidores da atualidade, além também de estarem entre os maiores produtores. Então, os Estados Unidos, eles são os maiores consumidores, os maiores produtores de petróleo. Para ter uma ideia, os Estados Unidos eles consomem 3 vezes mais barris de petróleo por dia do que o Japão, que é o terceiro colocado na lista de consumo de maiores consumidores. Entre os maiores produtores, a gente tem os Estados Unidos com 13,5% da produção mundial, a Rússia com 11,6% da produção mundial, a Arábia Saudita, que já foi durante muito tempo a maior produtora, faz parte da OPEP, o Canadá, que hoje está em 4º lugar, o Iraque e o Kuwait, que estão ali pertinhos uns dos outros, a China, o Irã e o Brasil, que está em 8º lugar entre os maiores produtores de petróleo. A produção do Brasil corresponde a 3% da produção mundial de petróleo. Nada mal, hein? Nada mal. As maiores reservas, né, a gente tem a Venezuela, a Arábia Saudita, o Canadá, o Irã, o Iraque, né, o Kuwait, os Emirados Árabes, a Rússia, a Argélia e, em 10º lugar, a Líbia. Aí a gente vê o seguinte, né, a Venezuela é a grande, né, nação, né, unitariamente falando, em termos de reservas de petróleo, mas ela não figura entre os 10 maiores produtores. Por que isso acontece? Isso acontece porque ter petróleo nem sempre é sinônimo de riqueza, né? A Venezuela, né, é o país com as maiores reservas, mas enfrenta uma crise econômica que fez com que até 3,5 milhões de venezuelanos abandonassem o país, segundo os dados da ONU. As razões por trás desse caso, dessa situação da Venezuela, são várias e muito diversas. E a quantidade das reservas de petróleo é apenas um fator entre os que determinam se a exploração das reservas é realmente lucrativa. Um país com grandes reservas nem sempre consegue extrair e vender todo o petróleo que pode. Na Venezuela, por exemplo, a geologia não facilitou esse trabalho. A maioria do seu petróleo é do tipo pesado, e a alta densidade torna mais difícil e cara a sua extração, porque é preciso usar dissolventes para que o material possa circular. Além disso,
né, várias sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos fizeram com que a Venezuela também tivesse dificuldade de comercializar o petróleo que era produzido, porque a sua rede de compradores acabou ficando muito reduzida por conta dessas sanções. Venezuela e Estados Unidos já têm relações estremecidas aí há pelo menos, no mínimo aí, 2 décadas. Mas e o Brasil? Onde o Brasil está nesse tabuleiro de xadrez geopolítico em relação ao petróleo, né? O Brasil está entre os grandes produtores de petróleo, como eu falei agora há pouco, né? As descobertas das reservas na região do pré-sal, bem como os recentes processos que envolveram o leilão das concessões de exploração no Campo de Libra, intensificaram a presença brasileira no contexto de petróleo, o colocando aí na 8ª posição entre os maiores produtores. Mas a previsão, ainda uma previsão otimista, né, é que o país possa chegar entre os 5 maiores exportadores de petróleo até 2026. Né? A estimativa é que o Brasil alcance a marca aí de mais de 5 milhões de barris de petróleo por dia. Isso também deve fazer com que o Brasil, né, quem sabe, até almeje um lugar na OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Por conta disso, vai ser importante que nos próximos anos o Brasil intensifique a sua política externa de fazer frente às grandes potências mundiais no plano político, né, algo que vinha fazendo em conjunto com os demais membros dos BRICS. Só que os BRICS também estão aí um pouco estremecidos. A atuação ideal, na opinião da maioria dos cientistas políticos, por exemplo, é a de que o país não busque por soluções como foi a tomada pelo México, que privatizou seus campos, né, de petróleo a preços baixos por conta da pressão internacional que lhe era exercida, especialmente por parte de quem? Dos Estados Unidos, né? Então, é uma estratégia que, se for bem executada, pode fazer com que o país, com que o Brasil, né, efetivamente se torne, inclusive, exportador de petróleo. O petróleo, dessa forma, continua, então, sendo um dos protagonistas nas disputas geopolíticas internacionais, mesmo com as recentes adoções de fontes de energia alternativas. Outro campo em que o Brasil se destaca porque é um país que tem uma matriz energética bastante variada. Mas e como a gente pode entender o petróleo atualmente, né? E, de repente, traçar prognósticos para o futuro? Para isso, já é importante a gente voltar no início do século XXI, né? Pois as 2 primeiras décadas desse século, estamos terminando a 2ª década esse ano, né, têm sido marcadas por transformações importantes na geopolítica desse recurso natural. Desde a década de 70, com a consolidação da OPEP, né, o epicentro da indústria petrolífera estava ali pelo Golfo Pérsico. Mas novas estratégias nacionais e empresariais para o setor de óleo e gás, né, podem aí fazer uma modificação, né, e a formação de novos centros dinâmicos para esse recurso natural. As principais descobertas petrolíferas de exploração, né, econômica viável e promissora foram realizadas nesse século, né, no continente americano, né, nos Estados Unidos, né, com o início da exploração do petróleo no Alasca, o óleo das areias bituminosas canadenses e o óleo do pré-sal brasileiro. A prova disso é que em 2018 os Estados Unidos assumiram o posto de maior produtor de petróleo do mundo, que era da Arábia Saudita, com a produção de mais de 11 milhões de barris de petróleo por dia. O Canadá bateu o recorde de comprovação de reservas provadas, totalizando mais de 179 bilhões de barris, e o Brasil ingressou na lista dos 10 mais, atualmente já é o 8º, produtores de petróleo, com média aí de 2,5 milhões de barris por dia, ultrapassando, um dos países da OPEP, que é o Kuwait, por exemplo. Além disso, algumas das principais intervenções governamentais do setor petrolífero na última década aconteceram na Venezuela, com a estatização de campos de petróleo, plataformas, terminais e embarcações. Na Bolívia, com a nacionalização de reservas de gás, refinarias, logística e de comercialização e distribuição. Por esses motivos, a América tem se tornado um território central na nova geopolítica do petróleo, mas não está sozinha nessa nova configuração. Porque se forem considerados,
né, as 35 maiores descobertas de petróleo, com mais de 1 bilhão de barris, além dos países americanos que a gente falou aqui, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Venezuela mesmo, né? Também a gente vai observar avanços muito importantes em países como a Rússia, a China, a Índia e o Turcomenistão, o que também coloca a Ásia aí como ator, como continente que vai ser um dos atores principais fora do Oriente Médio. Diante desse cenário de reorganização das correlações de força nesse tabuleiro geopolítico do petróleo, o que a gente observa é uma queda de braço entre a face oeste e a face leste do Golfo Pérsico. De um lado, com os Estados Unidos, aprofundando ainda mais os seus laços com a Arábia Saudita, e de outro, a China e a Rússia, estreitando relações com o Irã. No centro dessa disputa, a OPEP tenta mais uma vez exercer o seu poder de definição sobre o preço do petróleo, mas dessa vez com menos facilidade do que em outros momentos, como, por exemplo, lá nos anos 70. Em momentos de transformação como esse que a gente está vivendo, inevitavelmente se reabrem debates sobre os limites de uma fonte energética escassa e não renovável, como é o caso do petróleo, né? Foi assim na década de 70, nos choques do petróleo, em 73 e 79, colocaram aí numa agenda pública, entre aspas, o debate sobre o fim da era desses combustíveis fósseis como grandes atores da produção energética. Não só o petróleo não se escasseou, né, como novas descobertas foram sendo feitas, né, o que tem mantido o petróleo no centro das disputas econômicas internacionais desse século. A sustentabilidade ambiental e climática, assim como as possibilidades abertas pelas inovações tecnológicas, certamente são motores que impõem a necessidade de que os estados e empresas petrolíferas, né, busquem estratégias de transição da matriz energética. Mas a gente observa também o seguinte, que as questões ambientais, climáticas e tecnológicas, elas até podem influenciar na transição da matriz energética, mas certamente não a determinam, não são esses fatores que efetivamente vão fazer com que a gente tenha uma mudança na matriz energética, porque é a questão financeira e política que efetivamente, né, determina, né, a matriz energética, né? São os elementos geopolíticos, né? O longo prazo, né, pela segurança energética, por saber que há uma matriz que ainda pode ser utilizada, e também o aspecto financeiro, que é o curto prazo dos ganhos acionários nas bolsas, né? A especulação financeira. O que resta para a gente entender é se esse conjunto de mudanças geopolíticas, nacionais e empresariais vão acontecer de forma lenta e gradual ou de forma mais rápida. O certo mesmo é que existe efetivamente uma nova configuração geopolítica do petróleo em andamento. Então, pessoal, chegamos ao final de mais um Podgel 42. Falamos sobre a geopolítica do petróleo. Espero que vocês agora tenham uma noção melhor sobre a importância desse recurso natural, né, as discussões acerca desse recurso natural, né, e espero também que vocês mandem para a gente aqui o feedback, que vocês sigam a gente nas redes sociais, lá no Instagram, lá no Facebook, lá no YouTube, assinem o Podgel em um dos agregadores, no Anchor, no Google Podcast, no Spotify, no Castbox, agora no Podcast Addict também, vários agregadores. Então assina aí, porque aí toda vez que sair um episódio do Podgel você vai ser notificado. Uma última coisinha que eu quero falar é que no dia 19, sexta-feira agora, 19 de junho, eu vou participar, fui convidado, vou participar de uma conversa sobre geopolítica, só que é a geopolítica do futuro, digamos assim, a geopolítica pós-coronavírus. Então vai ser um bate-papo legal, eu espero que a gente possa estar aí com vocês. É só entrar no Instagram às 9 da noite, na sexta-feira, dia 19 de junho. Meu Instagram é @professor_tom com N. Entra lá e assiste lá com a gente, participa com a gente. Valeu? Um abraço a todos e até o próximo episódio.